Como ficou evidente, nós estamos tendo uma manhã excepcional, né? Extremamente proveitosa, agradável, com apresentações magníficas, todas elas. Vamos, pessoal? Bom, como pudemos ver, a nossa colega que fez a última exposição já praticamente concluiu o chamado capítulo do diagnóstico. Só houve ali um pequeno equívoco na numeração, que a apresentação não é um capítulo. A apresentação é o que ela é a apresentação. Mas ela apresentou o diagnóstico como se fosse o capítulo 2, na verdade é o capítulo 1. É só fazer essa pequena correção. E ela já entrou no diagnóstico, como vocês viram, aqueles gráficos que aqui foram apresentados já contêm um diagnóstico baseado nas habilidades por campo de experiência. Extremamente sofisticado, extremamente bem feito. Estou te elogiando aqui, viu? Bem, quem já começou a elaborar o diagnóstico, prossiga fazendo a elaboração do diagnóstico. Entretanto, eu quero, na sequência do nosso trabalho, fazer uma pequena alteração. Não muda a estrutura, apenas uma alteração. Ao invés de pedir a vocês que após a apresentação, tarefa cumprida, não é? Cada um, ao observar as 3 apresentações, cada um já tirou conclusões, eu já ouvi de pessoas, inclusive ela fez as que fizeram apresentações já comentando o que querem acrescentar, o objetivo é esse mesmo, até chegarmos a um padrão, né? Mas eu acho que é mais interessante para vocês se nós esperarmos um pouco, passando adiante, iniciando o capítulo 2 do Planejamento Estratégico Situacional, e depois deste capítulo concluído, nós voltarmos ao capítulo 1, que é o diagnóstico. Por quê? Porque, rigorosamente falando, o diagnóstico quantitativo e qualitativo, ele reúne o capítulo 1, diagnóstico, aquele conjunto de tabelas com análises, e o capítulo 2, que é o planejamento estratégico situacional, que é mais refinado, que é mais sofisticado, mais desafiador e mais analítico. E eu queria que nós, para o mês de maio, que nós estamos aqui em abril, e eu retorno agora somente em maio, para o mês de maio, vocês fizessem o planejamento estratégico situacional. Eu não vou apresentar as 6 ou 8 lâminas que precedem esse quadro, que eles vão expondo, explicando direitinho os passos para se elaborar o planejamento estratégico situacional. Mas eu quero, nesse final de manhã, explorar com vocês um pouco o modo de fazer o planejamento estratégico situacional. Não precisa copiar isso aqui não, que vocês têm isso aqui. No material que foi entregue, o PPPE, isso aqui está no capítulo 2, tá? Bem, aqui nos fatores ou variáveis, eu estou até estranhando por que eu não escrevi os fatores aqui. O primeiro fator, eu corrijo isso hoje, o primeiro fator ou variável que nós vamos analisar é desempenho, vamos falar da escola, desempenho da direção. Eu não falo desempenho da diretora ou do diretor para não personalizar, que nós não vamos analisar a pessoa, nós vamos analisar institucionalmente a direção. Desempenho da direção, primeiro fator. Segundo fator, desempenho da coordenação pedagógica da escola. Terceiro fator, desempenho dos professores. Quarto fator, nós vamos parar no quarto por enquanto, relação Secretaria de Educação, escola. Recapitulando, desempenho da direção,
desempenho da coordenação pedagógica, desempenho dos professores e relação Secretaria Municipal de Educação, escola. Depois nós vamos completar. Por enquanto eu vou pedir a vocês esses 4 para vocês me apresentarem no mês de maio. Como é que faz isso? Deixa eu dar exemplo com professor. Desempenho dos professores, que é o fator 3. Vamos imaginar que já tenhamos iniciado em todas as escolas o trabalho de harmonização, unificação dos planejamentos semanais de aulas. Então, fortalezas dos professores, linha 3 aqui. Fortalezas. Na verdade, vocês podem abrir como fosse uma página para cada um desses fatores. Isso aqui vira, como se diz, eles chamam de lençol. Isso vai esticando, vai esticando, vai esticando, que você vai colocando mais coisas. Como se fosse uma página para desempenho dos professores. Fortalezas. Vamos colocar, hipoteticamente, supostamente, como fortaleza, professores elaboram planejamento semanal de aulas. Todo mundo concorda que é uma fortaleza? Professores elaboram, não estou falando de aplicar, elaboram. Nível intelectual, nível teórico, nível abstrato. Elaboram. Imediatamente, vocês devem se fazer a seguinte pergunta. Vamos dizer que a sua escola tenha 20 professores. Dos 20 professores, os 20 elaboram planejamento semanal de aula. Se eles fazem em conjunto, em equipe, então os 20 fazem. Se eles não fazem em equipe, será que todos elaboram planejamento semanal de aula, semana a semana? Vamos imaginar, por hipótese, que somente 10 professores de 20 na minha escola, por enquanto, elaboram o planejamento semanal de aula. Entretanto, nós colocamos como fortaleza, como virtude, professores elaboram planejamento semanal de aula. Vamos fazer uma correção então? Fortaleza, 50% ou a metade dos professores dessa escola elabora planejamento semanal de aula. É uma fortaleza? É, mas ela está fragilizada, porque são só 50%. Imediatamente nós vamos passar para a fraqueza correspondente a esse quesito. 50% dos professores não elaboram planejamento semanal de aula. Eu falei de elaborar. Agora vamos ver aplicar. Os 50% dos nossos professores, 10 do total de 20, elaboram. Mas eles aplicam o planejamento semanal de aulas em sala de aulas semanalmente? Vamos imaginar que dos 10 que elaboram o planejamento semanal de aula, somente 5 aplicam de modo sistemático, coerente e consequente o planejamento semanal de aula todas as semanas em sala de aula. Qual é a fortaleza? 5 professores, ou 25% do total de 20, aplicam o planejamento semanal de aula em sala de aula todas as semanas. Vamos para a fraqueza? Já sabemos que a metade dos professores não elabora planejamento semanal de aula, só que agora tem uma outra fraqueza. Dos 10 professores que elaboram planejamento semanal de aula, nós vimos que somente 5 aplicam em sala de aula efetivamente o planejamento elaborado. Outros 5 não aplicam metodicamente, sistematicamente o planejamento. Vai aparecer como fraqueza. Vamos dar um outro exemplo ainda sobre professores. Professores elaboram o planejamento e professores aplicam o planejamento. Vamos imaginar agora, para facilitar o raciocínio, que todos os professores
elaboram um planejamento semanal de aula. Então, 100% dos professores elaboram um planejamento semanal de aula. Fraqueza? Não tem, porque 100% elaboram um planejamento semanal de aula. Vamos imaginar que 100% dos que elaboram também aplicam um planejamento semanal de aula. Portanto, não existe uma fraqueza correspondente, porque 100%, além de elaborar, também aplicam. Mas agora vamos ver como é que eles aplicam. Olha o grau de detalhe que você vai entrando nessa história. Então vamos lá. Professores passam o para casa aos alunos e corrigem o para casa em sala de aula usando painel de debate. Pelo menos 3 vezes por semana, não vou falar 5. Vamos dizer que dos 20, 10 façam isso, pelo menos 3 vezes por semana. Então nós temos lá, professores passam e corrigem em painel de debate o para casa toda semana, pelo menos 3 vezes por semana. 2 pontos. Entretanto, apenas 50% dos professores fazem isso. É uma fortaleza? É, mas só alcançou 50% dos professores. Imediatamente isso não puxa uma fraqueza? 50% dos professores não passa regularmente, portanto, não corrige em sala de aula o para casa feito pelos alunos. Vamos sair do para casa e vamos adiante. Dentre as sequências didáticas que os professores indicam no seu planejamento semanal, 100% dos professores cumprem as sequências didáticas. Eles fazem conto, reconto e etc, 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 etc. Se é assim, pronto, Fortaleza 100% cumpre o roteiro das sequências didáticas indicadas nos planejamentos semanais de aula. Portanto, não tem uma fraqueza correspondente. Mas, se nós formos pegar sequência didática por sequência didática, vamos imaginar que 50% dos professores solicitam e os alunos fazem pelo menos uma redação por semana em sala de aula, ou uma produção textual, no caso de uma criança de primeiro ano, com colagem, desenho, figuras, cores e palavras simples com 2 vogais e assim por diante. 50% fazem, os alunos produzem redação ou produção textual por semana. Fraqueza, 50% não trabalham em sala de aula com produção textual semanal. Outro exemplo. Ao final da semana, 100% dos professores avaliam e registram o aprendizado dos seus alunos. Fraqueza, 0. Não tem fraqueza, porque 100% fazem isso. Mas imaginemos que somente 20% dos professores fazem, ao final da semana, a avaliação do aprendizado dos seus alunos. Fraqueza, 80% dos professores na minha escola ainda não fazem a avaliação do aprendizado dos alunos no final da semana. Estão vendo como é que é? É por isso que chamam de lençol, que aqui está a terceira linha. Opa! Fiz uma bagunça aqui, Lucas. Sim, à vontade. Ela pediu para eu olhar com os diretores de escola, tem que ser de fundamental que tem que ser diretor, né? Se algum de vocês tem interesse em participar da comissão do SUSEM, A que desapareceu, provavelmente você clicou na tela, ela vai avançar. Tá. Tá bom. Tem que ter um diretor. Quer, João? Era questão de tempo mesmo, sabe? Eu não estou conseguindo achar tempo para nada. Raquel? Eu tô sozinho, Zé. Eu não tô. No momento eu tô desdobrando.
Pode pôr? Moça aqui dentro da cidade. É difícil, né, Gisele? Nossa. É. Porque precisa de um diretor? João Paulo, não, João? Como precisa de diretor? Ah, é Tem que ser diretor. diretor. É, não pode ser coordenador. Cristina, não quer não? Eu não sei como é que é a rotina. A gente fica apertado demais, né, Gisele? Depois a gente conversa com o Muriel, então. Tá. Tá? Obrigada, professor. Bem, deu para compreender a dinâmica como é? É uma coisa, gente, que vocês precisam fazer com paciência, dedicação, atenção total e trocando ideias entre si na escola, a equipe, podem até começar a fazer com menos pessoas e depois compartilhem isso com os professores ou já façam isso direto com os professores. O problema é que não dá para ficar olhando no relógio com pressa de fazer, aí não vai dar certo. Isso é muito detalhado, muito meticuloso e tem que ter paciência e parar para pensar. Pega aquelas sequências didáticas que eu apresentei lá na abertura do ano letivo e chequem aquilo e vão repassando aquilo para ver fraquezas, para ver fortalezas e fraquezas. Estabelecidas, presta atenção aqui, colega, estabelecidas as fraquezas e as fortalezas por fator, direção, coordenação, professores e relação secretaria e escola, podem até saltar oportunidades e riscos por enquanto. Mas vamos às ações. Para que servem? Tirando a dúvida a respeito disso, fatores ou variáveis está no nosso documento, foi enviado? Desculpa, como é que é? Fatores ou variáveis está no documento que foi enviado para a gente? Tá. Aí tá para ser preenchido? Não, esse quadro existe no PPPE, só que vocês não vão fazer desse tamaninho. Vocês vão fazer uma página para cada fator. Na verdade, esse quadro aqui vai ser uma coleção de páginas que vocês vão escrevendo e não cabe num quadrinho como esse. Por isso é que eles chamam de lençol, vai esticando, tá? Vocês podem pegar direção da escola, uma página. Assim, numa linha, vocês vão, na verdade, pôr isso aqui e vão preencher. Coordenação da escola, pedagógica, uma página. Professores da escola, vai dar uma página. Se fizer o negócio... Todos os fatores para ser avaliados. Tipo assim, fortaleza, fraqueza. Isso. Em cada um deles, fortaleza, fraqueza, oportunidades, riscos. E aí vamos às ações. Identificadas as fortalezas e as fraquezas, para que servem as ações? As ações servem para... Daqui a pouco eu entro lá. Para que servem as ações? Para consolidar as fortalezas e para enfrentar e superar, ainda que gradualmente, as fortalezas até o ponto de eliminar, as fraquezas, até o ponto de eliminar as fraquezas. Como identificamos? Por hipótese, que a metade dos nossos professores, embora elaborem planejamento semanal de aula, não aplicam o planejamento semanal de aula, o que nós temos que fazer como ação? Qual é a ação que nós vamos propor em 2025 para que todos os nossos professores da nossa escola, pensem na sua escola, além de elaborar o planejamento semanal de aulas em conjunto, além de aplicar o planejamento semanal de aulas em conjunto, cumpram as sequências didáticas que são propostas de um modo adequado. O que nós precisamos fazer como ação? Lembro, já temos a formação continuada comigo, que chega no professor também. Essa aí já está acontecendo. Lá na escola, quais são as ações que vocês podem empreender? Vocês não têm o módulo 2? O módulo 2 não deveria ser utilizado durante o mês de abril, durante o mês de maio e até quando for necessário, dando prioridade a isso aqui, aperfeiçoar o planejamento semanal
descrever as sequências didáticas, garantir a aplicação do planejado na sala de aula de modo concreto por 100% dos professores? Então, vamos adequar o módulo 2 como uma das ações. Outra ação, a coordenação pedagógica da escola não deve acompanhar doravante nas salas de aula como a professora e o professor estão implementando, aplicando o seu planejamento semanal de aulas e fazer registros disso, entrevista com o professor, orientação individualizada a cada professor para garantir que todos façam o que precisa ser feito conforme o planejamento semanal de aula. São ações. Ações. E vocês vão colocar meta. Nós vamos esperar dezembro de 2025, para o professor resolver isso? Gente, vamos concentrar aqui, que aqui eu vou esclarecendo. A ação está aqui, meta, até o mês de maio. Você não pode esperar junho para o professor dar conta de fazer bem feito o planejamento semanal de aula e aplicá-lo, porque o aluno vai ser prejudicado em maio, se isso não for feito. Então, até quando os professores vão fazer isso? Até o final do mês de maio, 100% dos nossos professores estarão, além de elaborar, aplicando. Além de aplicar, usar as sequências didáticas em sala de aula. Tem que ser, gente, concreto. Não pode ser para indeterminado o prazo. Tem que ser coisa concreta, né? O que vamos fazer em 2025? E em 2026, se já idealizarem alguma coisa, vocês podem sugerir, por exemplo, aqui, ação, recomendação à Secretaria Municipal de Educação, que no mês de dezembro façamos um seminário com 2 ou 3 dias de duração de revisão e consolidação dos planejamentos semanais de aula para a rede de ensino iniciar o ano de 2026, falando a mesma linguagem sobre planejamento. Estou dando sugestões aqui de que ações que vocês podem propor. A pergunta é, está claro como é que faz isso? Entenderam? No caso, João, a ação, ela tem que ser algo que nós, escolas, vamos executar. Eu não posso colocar uma ação para a secretaria executar, né? Você pode até sugerir que a secretaria faça. Eu posso colocar como ação a sugestão que pode. Faça isso. Agora, a ação concreta para resolver o problema é interna, doméstica, é da escola. Ah, mas para cumprir essa ação, nós vamos precisar de ajuda da Secretaria Municipal de Educação. Até me corrigindo, ao invés de colocar aqui, no que respeita a professores, uma recomendação à secretaria, coloca no 4, relação secretaria-escola, mais coerente. Obrigado, que com isso eu me corrijo. Tudo que você, escola, quiser dizer à Secretaria de Educação, recomendar tal coisa assim, assim, cobrar tal coisa assim, assim, propor tal coisa assim, assim, vamos usar o fator 4, relação secretaria-escola, e colocar aqui, tá? Ah, mas tal coisa eu só posso propor se a secretaria disponibilizar livros literários, por exemplo. Proponha, e lá na relação secretaria-escola, ação, Secretaria Municipal de Educação disponibilizar kits de livros literários para os alunos do 1º ao 5º ano. Ou secretaria disponibilizar material dourado para ser usado no processo de alfabetização e, enfim, às escolas. Disponibilizar cantinho de leitura nas salas de aula. Enfim, isso tudo vem como demanda da escola à secretaria. Se você tem um acervo na biblioteca que é grande, você pode organizar o cantinho de leitura independentemente do aporte da secretaria. Mas se você não tem o material disponível na escola, você vai demandar, solicitar à secretaria que Ô, João, e a ação também tem que ser pautada naquilo que eu
Isso, correto? isso. Porque segundo a sua frase, que eu não esqueço e trago comigo, perfeito é o que eu consigo fazer com aquilo que eu tenho. É isso. Essa é a questão fundamental. Vocês vão levar em conta o que vocês têm na escola: recursos humanos, recursos didáticos, recursos pedagógicos, recursos tecnológicos. É doméstico, é interno. Depois vocês vão chegar à relação com a secretaria, tá? É trabalhoso, é meticuloso, é detalhado, requer tempo, paciência, reflexão e lógica, porque as coisas conversam entre si. As coisas conversam entre si. Deixa eu dar um exemplo. Direção da escola. Vou começar dos aspectos organizacionais. Quando eu entrei em janeiro de 1989, foi a minha estreia na gestão educacional. A primeira experiência como secretário municipal de Educação e Contagem. Era comum alguns diretores chegarem na escola 9 horas da manhã e ficavam administrando a escola de casa por telefone. Era comum. Quer dizer, na hora que a escola abre, o diretor, a diretora não estava lá. Então vamos aqui, direção, Fortaleza. Diretora da escola tem uma agenda semanal de atividades e essa agenda é pública, afixada no mural de informações da escola e na sala dos professores. Tem agenda. Outra Fortaleza. A diretora da escola cumpre razoavelmente a agenda proposta. Razoavelmente por quê? É impossível a diretora cumprir tudo que está na agenda, porque tem os fatores intervenientes, tem as situações inesperadas, não é? Então, há naturalmente uma alteração. Agora, qual é o ponto que eu quero chegar? A diretora ou o diretor da escola dedica pelo menos 40% do seu tempo durante a semana aos assuntos pedagógicos relativos à qualidade do ensino e da aprendizagem. Quando uma direção de escola vira-se para a equipe pedagógica e diz assim: os assuntos pedagógicos, educacionais, ensino e aprendizagem, vocês cuidam. Eu, diretor, vou cuidar da relação com a secretaria, relação com os pais e as mães e a comunidade, organização e funcionamento da escola, administração do pessoal de serviços gerais, tudo isso é nobre e faz parte das atividades regulares de um diretor de escola, às vezes até o sobrecarregam. Claro que haverá semana que, excepcionalmente, você vai dedicar 80% do tempo a esses aspectos organizacionais, funcionais, e não vai dedicar o tempo que você gostaria à dimensão propriamente educacional. Mas, como regra geral, pelo menos 40% do seu tempo. Como um diretor de escola, na verdade, não tem horário, que às vezes fica até 12 horas dentro da escola. Os maridos reclamam muito. Você casou com a escola? Né? Eu sei como é que é. Eu sei como é que vocês fazem. Né? Pois é. Então eu sei como é que é. Agora, se você deixar, o que acontece? Você chega no final da semana, na sexta-feira à tarde, na hora que você está sozinha lá na sua sala, peraí, essa semana eu levei menino para o hospital, eu atendi 6 mães, 2 das mães chegaram aqui chorando em prantos devido à situação emocional, familiar, eu tive que atender, cada uma ficou 1 hora, no final me agradeceram e tal. Você faz o papel do psicólogo, do padre, do pastor, do psicanalista e tudo, enfim. E a pessoa sai agradecida que você recebeu, tomou um café com você, se sentiu humanizada, gratificada, vista, cuidada. Enfim, às vezes não é cuidada em casa, né? Enfim, a gente sabe. Então vai tudo isso em cima da direção da escola. Tem que fazer, isso é a vida, é humano, é maravilhoso, né? Enfim. Mas vocês têm que dar conta também da qualidade do ensino, da qualidade do aprendizado. É esse equilíbrio que vocês têm que buscar.
Para isso é fundamental o trabalho em equipe e atribuição de responsabilidades. Vocês não podem ficar perdendo tempo de ter que todo dia chamar a atenção de uma pessoa de serviços gerais porque ela não cumpre as regras e as rotinas estabelecidas. Ela tem que cumprir. Ela tem que cumprir. Você não precisa ser deselegante, mas tem que ser firme. Exercer autoridade não é ser autoritário. Tem um contrato, tem regras, as regras têm que ser cumpridas. Quem não está cumprindo precisa ter um limite, um reparo. Você faz isso com elegância, com a educação. Numa segunda vez, você usa a severidade sem perder a elegância. Mas é preciso botar ordem na casa. Porque se não põe ordem na casa, as pessoas mal orientadas acham que é um liberou geral. Aí começa e você vai perder tempo, e o desgaste emocional que você tem para lidar com falsos conflitos partidos de uma pessoa que acha que tem o direito de não respeitar as regras contratuais do trabalho. Então essas coisas vocês têm que administrar e botar ordem na casa. A prefeitura tem que fazer a parte dela, já falamos aqui, né? Mas o essencial é isso. Chegar numa escola e a diretora ter condição de falar sobre cada sala de aula, cada classe, e dizer que alunos estão com dificuldades de aprendizagem. Quais são as dificuldades de aprendizagem? E o que nesse momento a pedagoga e a professora estão fazendo para que esses alunos não fiquem para trás? Uma diretora não precisa ser uma especialista em pedagogia. Ela não precisa saber mais pedagogia do que a pedagoga, mas ela precisa ter essas informações para saber monitorar e acompanhar a qualidade do trabalho da equipe pedagógica da escola. Os alunos que estavam para trás há 15 dias atrás já melhoraram, já aprenderam mais? Isso a direção precisa saber, não precisa ser em detalhe, mas saber que a intervenção da pedagoga está dando resultado, que o trabalho da professora em sala de aula está melhorando, que as coisas estão acontecendo e os alunos que estavam muito defasados já estão melhorando, de tal modo que nós vamos até o final do semestre com nenhum aluno em situação de analfabetismo funcional dentro da escola. Basicamente, isso que a direção precisa fazer do ponto de vista pedagógico. Na agenda, ter um momento, pode ser 1 hora, uma reunião com a equipe pedagógica da escola e ver a possibilidade da pedagoga do outro turno estar presente a essa reunião. Se não puder toda semana, pelo menos uma vez por quinzena. Senão a diretora vai trabalhar como se fossem 2 escolas. O turno da manhã com uma pedagoga, ela reúne. O turno da tarde com outra pedagoga, ela reúne, mas as 2 pedagogas não conversam entre si. Mas aqui é uma só mesmo. A gente tem essa facilidade porque é uma só. É uma só, né? Isso já facilita. Professor. Vou te sair um pouco aí, mas é uma dúvida. Porque quando o senhor fala de atendimento de família, a gente tem bastante lá no infantil. Mas é para questões de aluno mesmo. Aluno bateu, essas coisas. A gente vê que a gente perde muito tempo na escola recebendo. Ontem mesmo a gente recebeu 2 pais. Já tive dias que eu recebi 3 pais. E alonga, chama o professor, não sei o quê. Eu gostaria de só tirar uma dúvida. Todos esses momentos eu tenho que registrar? Por quê? Porque eu não consigo registrar no momento. Eu fico perdido. Ou eu dei atenção ao Como é que eu resolvi? Agora, e depois tem que ter 3 registros. Como é que eu resolvi isso em Contagem? Olha bem, se o diretor e a diretora estiverem permanentemente disponíveis para receber pai e mãe, a comunidade inteira vai saber disso e vão procurar a diretora para levar até ela as suas dores emocionais no relacionamento familiar. Não dá. Aí vocês vão carregar uma cruz, né? O que nós fizemos em Contagem já em 1989, quando eu percebi que isso se avolumava e ocupava um tempo enorme das diretoras e diretores de escola. Durante 2 meses, uma vez por semana, as crianças recebiam um bilhetinho informando que a partir do mês tal, os pais e as mães, salvo uma situação excepcional, seriam recebidos
terça de manhã e quinta à tarde. Os pastores e os padres foram orientados para falar isso nos cultos e nas missas e ajudarem. Os vereadores foram informados por mim, eu reuni com a Câmara, expliquei, porque bate no vereador para reclamar da diretora que não atendeu a mãe e tal e tal. Explicamos para a cidade inteira durante 2 meses e combinei com o prefeito. Ô Ademir, você não vai me desautorizar. É esta a regra, está de acordo? Está de acordo. Então, se procurarem você no gabinete, vista a camisa da escola. Não pode ter contramão. Se um vereador reclamar de você, os vereadores todos foram procurados. Eu conversei com cada um deles, eram 19, expliquei tudo, ficou claro, tudo escrito, Ministério Público, esse conselho tutelar, todas as instituições receberam as informações. Claro que no primeiro mês houve algum contratempo, uma mãe que chegava e tal, você não pode quebrar a regra. A secretária da escola explicava, a mãe exasperava, aí fomos resolvendo. Já no segundo semestre, foi uma maravilha. O que nós descobrimos? De cada 10 mães que procuram a diretora, 8 vão procurar para desabafar, para levar problema familiar, problema pessoal, o sofrimento psíquico que a pessoa está vivendo. Se a direção da escola se ocupar com essa generosidade, essa bondade, essa abertura para receber todo mundo, a questão é que hora que vocês vão conseguir cumprir as suas agendas dentro da escola. Mas quando é para o aluno mesmo, é necessário o aluno? Aí você tem o agendamento. Você pode ter uma outra pessoa, se tem uma sobrecarga de demanda, você atende uns e alguém te ajuda a atender também naquela terça de manhã, naquela quinta à tarde. Você vai organizando e disciplinando e as pessoas aceitam. São regras que a instituição estabelece e a comunidade aceita. Agora, para isso, é fundamental que a escola tenha um colegiado de pais. Se você tem um colegiado de pais, você aprova isso no colegiado. Os próprios pais que representam o total aprovam isso no colegiado. Então, não é só a direção, é a direção mais o colegiado tomando uma decisão como essa, para que vocês tenham possibilidade de se dedicar mais aos assuntos internos da escola. Não é fechar-se à comunidade, mas também não é abrir tanto. Não abrir tanto, que se deixar a comunidade ocupa mesmo, ocupa. Não estou criticando a comunidade, é humano, mas a escola é uma escola, é uma escola. A escola não é uma instituição psiquiátrica, não é uma instituição psicanalítica, não é uma instituição de assistência social, é uma escola. Tem os aspectos humanos e tudo mais, mas é uma escola e tem que dar conta disso. Pois não. Quem levantou o braço que queria? Ah, Raquel. É o seguinte, que quando a gente não atende, né, de hoje falou que só 3, mas lá na escola a gente costuma atender 5 de manhã, 5 à tarde, se deixar vai andando. Aí quando a gente não atende lá, porque às vezes a gente está ocupado, por exemplo, ontem mesmo a gente estava numa reunião, entendeu? Eu cheguei, a reunião estava acontecendo, o pai já estava me chamando lá. Quando a gente não atende, eles vêm para a secretaria e falam que a gente não quis atender. Aí, assim, eles falam que a gente não quis atender. E coisa assim, uma criança de xingar a outra. Por exemplo, a criança falar que esse menino aqui, com o cabelo feio, coisa boba. Mas aqui, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que está vindo do professor. É isso que eu estou começando até com Gina. Tipo assim, um probleminha que talvez o professor poderia estar resolvendo. Ah, Dilma, você podia agendar com o pai e a mãe, a gente tem que parar. Tirar o professor da sala, a supervisora fica comigo, porque eu não quero conversar longe da supervisora, que ela vai ter uma autoridade, fala do aprendizado da criança. Aí põe, aí o professor vem, muitas vezes a monitora, fica lá horas, aí custa entrar por causa de uma coisa que eu É uma ótima observação. Se o professor abdicou de resolver o problema originário na sala de aula, está transferindo para a pedagoga ou para a direção, está sobrecarregando imprudentemente a direção. Então nós temos que também conscientizar os professores disso. Tudo que puder ser resolvido na sala de aula, onde o problema foi gerado, resolvam aí na sala de aula. Resolvam aí na sala de aula. Não transfiram, que é muito fácil, né?
eu tenho um problema aqui de comportamento ou de conduta de aluno. Eu transfiro isso para a direção da escola, para o pedagogo da escola. Não é mais o meu problema, é o seu problema. Está acontecendo dentro da sua sala de aula. Resolva aí. Isso tem que ficar claro para os professores. Eu acho que é uma experiência para todo mundo. Nós estamos com um caso lá de um aluno muito difícil, de primeiro período deu muito trabalho, segundo período deu muito trabalho, uma professora lá no estresse, eu não estou tirando a razão dela não, que ela teve um surto de estresse, porque realmente juntou com outro coleguinha que estressou, é fora do limite menino. E ela chegou a falar que não receberia o aluno. Aí chamamos uma mãe, a outra mãe falou que não iria, a avó, não vou, porque ela já está cansada, ela já não tem controle mais sobre a criança. Aí a gente foi tentar remanejar esse aluno, porque a professora falou que não aceita os dois dentro da sala, que um é da conta, mas o outro não. E todas as salas já estão organizadas. Nós já planejamos, desde o ano passado, alunos que não poderiam ficar junto esse ano. Os professores já deram essa informação para a gente. E a gente pegou também alunos da creche com essa informação, que a gente teve esse encontro. Alunos autistas, então nós está tudo distribuído, tudo ok. Ah, não, mas agora eu não vou ficar. Quem quer receber esse aluno? Nenhuma professora. Aí fizemos, a mãe foi e se prontificou a mudar de horário. Aí o que nós fizemos? Não sei se é certo, se é errado, colocamos na turma lá, que estava menos alunos, e não falamos nada para a professora. Ela não sabe do histórico da criança. É claro que a gente está sabendo, porque as colegas já devem ter falado. Mas nós não fizemos uma explanação clara para essa professora, que é um erro nosso. Mas não dizer por quê, porque se a gente fizer... Deixa eu comentar com vocês para a gente finalizar devido ao horário. Então eu peço a vocês fazer esses 4 tópicos iniciais. Não se preocupem, será que estou fazendo certo? Não se preocupem com isso, não tem o certo e o errado aqui não. Isso é difícil de fazer. Não é fácil, é muito difícil de fazer, mas é maravilhoso. Façam com coragem. Será que está certo? Não tem o certo nem o errado. Aí o que nós vamos pedir? Que 2 de vocês, ou até mais, apresentem aqui a direção, outra escola, a coordenação, outra escola, os professores, outra escola, relação secretaria-escola. E nós vamos conversando, um vai dando ideia para o outro. Aí vocês trocam figurinha, manda uma cópia do seu para mim, eu mando o meu para você. Eu gostei muito disso aqui que você pôs, que eu não pensei. Vocês vão trocando figurinha entre vocês. Esse é o objetivo, tá ok? Na hora que vocês tiverem, gente, vocês vão levar aí, nós vamos completar isso, é maio e junho. Na hora que vocês tiverem isso concluído, vocês vão ver a clareza com que a escola inteira vai aparecer diante da sua mente. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não percebi isso antes? Está na sua frente e você não percebeu. Igual o ovo de Colombo, está ali, mas eu não vi. Né? Está ali na sua frente, porque você consegue vislumbrar todos os aspectos ou variáveis ou fatores ao mesmo tempo, fortaleza, fraqueza, ações e metas. Você descobre as fraquezas com coragem. Agora, um cuidado que vocês têm que tomar. Não se está fazendo apreciação sobre as pessoas. As pessoas não estão sendo avaliadas. O que está sendo avaliado é institucionalmente o trabalho da direção, o trabalho da coordenação, o trabalho dos professores. Só que nem todas as pessoas entendem assim. Se você faz uma observação no campo da fraqueza, pode ser que alguém já tome aquilo como uma crítica pessoal. Não é. Não é. Se não tivermos a coragem de apresentar as fortalezas e as fraquezas, o trabalho fica artificial. Fica só um elogio às bondades e os problemas da escola. Agora, um problema da direção não é só um problema da direção, muito provavelmente está relacionado com a coordenação, com determinados professores, com a Secretaria Municipal de Educação. Então, quando você vai analisar a relação secretaria-escola, você vai perceber que uma fraqueza da direção está associada a uma fraqueza da Secretaria Municipal de Educação, de tal modo que as coisas estão em relação. Não se está avaliando pessoa,
e muito menos fazendo julgamento de quem quer que seja. Estamos tentando fazer uma avaliação institucional para tirar conclusões na forma de ações e de metas. E isso deve ser revisto todos os anos. É o trabalho mais nobre, o mais desafiador e o mais difícil. Por quê? Porque ele é descritivo, mas ele é mais analítico o tempo inteiro. E depois disso feito, vocês vão descobrir as conexões que há entre direção, secretaria, direção, coordenação, coordenação, professores. Nós vamos vendo as conexões e buscando as melhores soluções. É um trabalho maravilhoso. Eu tive a sorte de aprender a fazer isso na primeira quinzena, quando eu fui nomeado secretário de Estado da Educação, e aprendi com os autores da metodologia, eles são da Universidade de Harvard, vieram, e nós fizemos um seminário durante uma semana num hotel de montanha lá no Espírito Santo, ficamos lá fechados e saímos de lá com o planejamento estratégico situacional da Secretaria Municipal de Educação. Mas abriu para mim, por exemplo, eu tomei a decisão de passar pelo menos 2 dias no interior, toda semana, durante 4 anos, a partir disso. Por mais que as informações fossem rigorosas e confiáveis, uma coisa é informação fria, a outra coisa é você conviver com as pessoas, ir lá no território ver o que está acontecendo. Então, eu passava 2 dias no interior. Dava até uma ciumada no secretariado, que eles falavam que o avião do governador era meu. Não, o governador me emprestava. Como é que eu ia rodar Minas Gerais? Me levava em Almenara, eu passava um dia inteiro em Almenara, no final da tarde eu ia para Montes Claros, passava um dia inteiro em Montes Claros, o avião voltava, levava a secretária e tal, mas é tudo em função do Marisguil. Eu falava, vocês rodam o interior também, eu estou rodando, né? Enfim, durante 4 anos eu passei 2 dias de cada semana nos interiores. Então eu sabia o que estava acontecendo e ouvia as pessoas e tomava decisões mais próximas do real a partir dessas interações, né? E, enfim, então é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando em respeito das fortalezas, fraquezas, e aí nós temos as ações, né? É. Por exemplo, eu vou pensar numa ação, talvez que eu possa registrar aí, mas talvez eu não consiga atingir essa ação, vai estar errado do preenchimento desse Não, eu penso assim, eu posso sugerir uma ação que dependa da secretaria e que eu não tenha como alcançar essa ação. Então você faz o seguinte. Porque eu preciso registrar essa fraqueza. O que você faz? Você põe essa ação Sim. lá na linha da direção e põe um asterisco. Um asterisco. Embaixo está escrito: ver fator 4, relação secretaria-escola. Lá na relação secretaria-escola, você repete a mesma coisa e chama atenção para o registro que você fez anterior. Aí fica claro que para essa ação ser realizada de modo eficaz, buscar gerar as consequências esperadas, depende do apoio da secretaria. Entendi. Tá? Porque dentro de uma fraqueza, eu posso tentar várias ações. Sim. Eu entendo que em determinadas ações eu consigo ir. E chega um determinado ponto eu consigo avançar. Certamente então, isso vai acontecer. Possivelmente eu posso estar usando aí várias fraquezas. Por exemplo, situações repetir essa fraqueza. Você só não deve, ao escrever as ações, recorrer aos milagres da Nossa Senhora das Causas Impossíveis. Só isso. É a nossa realidade. A oportunidade de ser o quê? Não é para fazer Ah, agora, sim. não. O que é oportunidade? Oportunidade depende muito da imaginação, da inventividade, do espírito empreendedor do diretor, da diretora. Você descortina, percebe, opa, se eu fizer uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, que é um outro que está fora da escola, isso vai melhorar a nossa escola assim, assim, assim. Aí você leva a sua ideia, conversa com a Secretária Municipal de Cultura, propõe uma parceria, a parceria começa. Ah, eu quero criar um campeonato esportivo interescolar com as escolas próximas da minha.
Eu vou lá na Secretaria Municipal de Esportes, levo a ideia, peço ajuda, a gente faz uma cooperação. O que você está fazendo? Você está abrindo portas chamadas oportunidades para de fora da escola você receber contribuições, aportes. Você procura a empresa e pede à empresa algo, né? Você está gerando parcerias, você está criando oportunidades. Tem aí, digamos, uma oportunidade de formação na área de restauro de patrimônio histórico e artístico. Ah, que legal, eu quero, se a sua escola tiver 9º ano, 8º ano, eu quero que durante um mês haja um mini curso para os meus alunos. Quem sabe daí surjam 2, 3 vocações e essas pessoas decidam. Você mapeia o que tem na cidade de possibilidades, né? E vai atrás das parcerias. Isso oportunidade é por aí. Risco. Vou dar um exemplo. A escola que está em localidade rural, cujo acesso, ou um dos acessos, é uma estrada sem pavimentação. Quando vem a chuva, barro, deterioração do piso da estrada, que é de terra e tal, então vai ter atraso, vai ter dia que o ônibus não vai circular, então a frequência dos alunos vai cair. É um risco que vai comprometer o aprendizado. É um risco. Mas, por enquanto, isso não é prioritário. Oportunidade e risco, vocês podem deixar para outro momento para a gente trabalhar. Por enquanto, eu sugiro concentrarmos-nos em fortalezas e fraquezas, ações e metas. Tá ok? Esse vai ser o trabalho para o mês de maio. Eu vou acertar com a secretaria, provavelmente eu virei na 2ª semana de maio, que a primeira ainda eu vou estar fora do país, que toda segunda quinzena de abril é quando eu aumento as minhas saudades, que eu vou ver as filhas e as netas que moram fora do Brasil, e são estrangeiras, né? As minhas netas, então é o período que todo ano eu vou com a Virgínia para ver a turma. Então nós vamos encontrar provavelmente na 2ª semana de maio. Portanto, vocês vão ter um bom tempo para trabalhar isso aí. O que eu sugiro? Você está fazendo o trabalho, teve uma dúvida, liga para uma colega, vocês reúnam, trocam figurinha, não tem nenhum problema fazer isso em parceria. Nenhum problema. Vocês vão ver quando começarem as apresentações, como é que todo mundo vai aprender com todo mundo e aproveitar ideias que um teve e eu não tive. Não tem o certo, não tem o errado. Não tem o certo e não tem o errado nisso aqui. Tá ok? Tem apenas o lógico. E as coisas têm que ter consequências. Combinados assim? Parabéns, o trabalho que vocês apresentaram está maravilhoso. As 3 apresentações merecem todos os aplausos. Viu? E vamos em frente, está indo. Muito obrigado, até a próxima.